Boa tarde para vocês que chegaram. Vamos começar. Eu tive um probleminha aqui no começo, mas já comecei. Espero que não caia, que eu esqueci de colocar o celular para carregar. Desculpa, gente. Mas vamos lá. Para quem não me conhece ainda, mas eu acho que vocês conhecem, eu sou a Isadora Soares. Eu ajudo as confeiteiras que trabalham em casa a alavancarem as vendas dos bolos, dos doces, com as estratégias de conquista e fidelização dos clientes. E hoje eu vou falar para quem está iniciando na confeitaria em casa e precisa vender mais com 5 passos. Esses passos que eu vou falar também servem para quem não é da área da confeitaria e precisa vender mais. Se você faz um produto que não seja da área da confeitaria, mas você também quer vender mais, então essa live ela vai servir para você, tá? E como eu sou uma pessoa bem nostálgica, na primeira live eu mostrei isso, porque eu trouxe à memória aqueles desenhos, né, da infância, Fantástico Mundo de Bob, Coragem o Cão Covarde, As Meninas Superpoderosas. E a nostalgia de hoje é o Castelo Rá-Tim-Bum. Alguém aqui assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, gente? Tem alguém dessa época ou é todo mundo novinho? Tem algum programa da sua... Diz aí um programa que era da sua época. Tá entrando notificação aqui, toda hora. Que aí eu vou saber a sua faixa etária. Eu tô me entregando aqui com essa nostalgia toda. Só que hoje eu não vou fazer uma comparação com os personagens, não. Na verdade, é só para fixar mais o conteúdo da live, porque ele é muito importante. E eu tenho a veia da educação correndo aqui. Então, eu já comecei com a educação infantil. Então, já viu como é que é, né? Agora, falando um pouquinho mais sério, a gente tem formas de aprendizagem. Inclusive, eu já devo ter feito algum post sobre isso aqui no Face, aqui no Instagram. E eu gosto de fazer um conteúdo ilustrativo. Na última live, o fundo era branco, porque eu não estava só que eu não conseguia enxergar os comentários. Agora tá aqui na parte branca, mas eu já vou mudar o slide daqui a pouquinho para parar com isso. Vai ficar um fundinho preto para eu conseguir enxergar o que é que vocês estão falando aqui comigo. Eu gosto de conteúdo ilustrado, vocês podem ver, exatamente por causa disso. Porque aí a gente aprende um pouquinho mais. Porque a gente aprende 10% se a gente estiver lendo alguma coisa. Se eu mandar só uma apostila cheia de texto para você ler, você vai conseguir assimilar 10% daquele conteúdo, vai ficar no seu cérebro. O restante nem sempre vai ficar. Você vai ter que ficar lendo, relendo. E 20% você aprende se você estiver escutando. Então, se você estiver ouvindo a live, vai no banheiro, vai tomar um banho, deixa a live rodando lá num volume alto para você poder ouvir, você vai aprender, só que vai aprender uns 20%. E se tiver 30%, e se tiver vendo, são 30%. Então, eu vou deixar essa live salva para você aprender no mínimo 30%, que você vai poder assistir depois também. E você aprende 50% vendo e ouvindo. Então, até agora é a melhor forma, né? E ilustrado ainda, quando você olha para o Bob, quando você olha para o Coragem, ou As Meninas Superpoderosas, ou até o Castelo Rá-Tim-Bum, que é o que mais eu trouxe aqui, você vai acabar lembrando do conteúdo, porque você está vendo, está ouvindo e está assimilando coisas que você já conhece. E a gente aprende 70% conversando, debatendo. Então, por isso que é bom você estar aqui ao vivo comigo. Tem mais gente entrando aqui, olá. Porque eu falo, você responde, assim a gente aprende junto 70%, né, de aprendizagem de conteúdo a gente tem. E para ter 80% do conteúdo assimilado, a gente aprende fazendo. Então não vai adiantar nada se você só estiver aqui ao vivo e não colocar em prática. Imagina uma autoescola, se deixa você pegar a sua carteira de motorista só com as aulas teóricas, imagina, né? Nem tem como. E a gente aprende 95% ensinando. Então eu aqui, passando conteúdo para você, eu também estou aprendendo. Eu não sou a detentora da sabedoria suprema, não sou. Eu só estudei, pratiquei, agora eu ensino para não esquecer também. E se um dia eu precisar fazer tudo isso novamente, eu vou fazer, porque eu gosto muito de ensinar. Transmissão de conteúdo é tudo de bom, gente. Desde pequeno eu gosto.
Pra ter uma ideia, eu brincava em casa de escolinha. Então eu passava dever nas paredes, na porta, até que minha mãe comprou um quadro pra mim. Naquela época era aqueles quadro verde, a giz mesmo, né? Tô entregando a minha idade de novo, que agora é tudo quadro branco. A minha mãe tinha aqueles livros de professor e eu ficava corrigindo as respostas. Ai, ai. Então vamos pro primeiro passo, pra gente vender mais. Já falei bastante aqui de mim. E são 5 passos. Desses 5 passos, o último, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai ter, inclusive, um exercício, vai ter uma tarefa nesse último, tá? Para você assimilar um pouco melhor e conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Só que é uma das reclamações que eu mais ouço aqui na área da confeitaria e em outras áreas também. Então eu vou trazer esse conteúdo para ensinar a melhorar essa bagaça aí, gente. Então, para começar, eu gostaria até de pedir uma gentileza. Olá, olá. Se você pode compartilhar com quem precisa esse conteúdo. Se você conhece alguém que venda qualquer coisa, que faça produto para vender, pode ser artesanato, pode ser confeitaria, compartilha essa live, tá? E eu vou liberar lá no final, no nosso grupo VIP de WhatsApp, para quem também fizer o print marcando nos stories, o resumo dessa live toda para a pessoa não se perder. Então manda para todo mundo que vier à sua mente aí, compartilha aí no aviãozinho, por favor. Sem mais delongas, vamos para o primeiro passo. Primeiro passo. Eita, eu acho que eu virei aqui, né? Como eu fiz isso, eu não sei. Virei. Ai, meu Deus, virei de novo. Pronto. O primeiro passo para a gente vender mais é conhecer o nosso produto. Tá? Como é que a gente conhece o produto? Sabendo o passo a passo da produção do produto, desde aquele mise en place, que é a organização, de tudo que a gente vai usar, não só dos ingredientes, mas dos utensílios também, tá? Desde essa parte até a apresentação. E o que é necessário para conservação, para validade, quanto tempo ele dura, onde ele não pode ser armazenado. Os custos também da produção do produto. Para fazer a ficha técnica, a gente precisa dessas informações. A gente precisa também conhecer a utilidade do produto, onde é que ele se encaixa, em qual tipo de ocasião ele pode ser utilizado. E o rendimento também. Quantas pessoas ele serve? Não é bom a gente oferecer a quantidade exata, não. Olá, Alzelita! E como a gente sabe, todas essas informações e outras também. Tem o jeito rápido e tem o jeito demorado. O jeito demorado da gente ter todas essas informações sobre os nossos produtos, conhecer o nosso produto, é fazendo pesquisas e fazendo testes. Na internet, hoje em dia, a gente encontra de tudo quanto é tipo de informação tem na internet. E eu vou mostrar como é que a gente faz uma pesquisa, isso em qualquer profissão. Supondo que você queira ser médico, até saindo aqui da área da confeitaria. Você vai pesquisar fazer o quê se você quiser ser um médico? Uma faculdade de medicina. Só que se não tiver dinheiro para pagar a faculdade de medicina, porque é muito caro, então vai pesquisar como que faz. Então você vai lá na internet, acessa no site da faculdade qual é a grade das matérias. Você vai escolher uma matéria por cada vez, vai pesquisar os conteúdos de cada matéria. Por exemplo, na grade do primeiro período tem anatomia. Então, eu vou pesquisar tudo relacionado à anatomia, vou olhar, quem sabe você até encontra um plano de curso, ou pode pesquisar em curso de anatomia, e vai anotando os tópicos e vai estudando por conta própria cada um deles. Na anatomia estuda músculo, então vai estudar sobre os músculos. Estuda ossos, então vou estudar sobre os ossos, e assim por diante. A diferença entre você fazer a faculdade e fazer, ou um curso, e fazer essas pesquisas por conta própria, é que o conteúdo ele vai ser disponibilizado didaticamente para quem, para quem estudou um pouquinho mais. E também, além dessas pesquisas que você fizer, tem a fase dos testes. E nessa fase, o ideal seria, sim, ter alguém te orientando. Mas se você quiser, você também pode fazer por conta própria, usar um boneco, depois usa uma pessoa. Gente, brincadeiras à parte,
Isso foi só para entender que existe sim uma diferença entre fazer ou não um curso na área onde você pretende trabalhar. Isso independe da área, tá? Para você conhecer bem o seu produto, você precisa sim ter um curso ou ter um treino, porque a prática leva à perfeição. Você pode pesquisar por conta própria, não tem problema nenhum. Existem muitas pessoas que são autodidatas, nunca fizeram um curso sequer, só que elas já tinham as habilidades, já tinham condições de treinar bastante até começar a trabalhar com aquilo ali, fazer para fora, até porque ninguém nasce sabendo. Só que quem vende mais é quem conhece o seu produto, conhece a sua profissão, mergulha de cabeça. É bom você saber qual chantilly que vai se adequar mais a você, qual é a temperatura ideal do seu forno, qual é o tipo de granulado que você precisa comprar para o fim que você vai dar para ele. Não tem problema nenhum a gente começar sem saber. O que a gente não consegue é continuar sem saber. Então a gente precisa se empenhar para a gente conhecer tudo sobre o nosso produto e caso o cliente ele pergunte, a gente vai saber responder. Então o cliente vai ver que você manja do que você está falando, ele já vai te enxergar com bons olhos, ele vai preferir fechar uma venda com você do que com aquela confeiteira que não conseguiu tirar a dúvida dela. Vai duvidar, inclusive, das habilidades, do conhecimento daquela confeiteira que não sabia sobre o próprio produto. Olá! É preciso testar todas as receitas antes de oferecer para o cliente. Ele não é cobaia da gente. E se a gente fizer testes com o cliente, isso pode acabar surtindo o efeito contrário. Porque se ele tiver percebido que tem alguma coisa errada com aquele produto que ele recebeu, ele não só nunca mais vai voltar, como também, além de não recomendar você, ele pode queimar você e acabar com a sua carreira na confeitaria. E assim não tem como vender mais, tá? E o objetivo dessa live é o quê? Fazer a gente vender mais. Então o primeiro passo já está aí anotado, que é conhecer o produto. Vamos para o segundo passo. Que o segundo passo, eu já falei aqui, eu bato bastante nessa tecla, que é escolher o meio de distribuição dos produtos. São 7. Coloquei aqui 7 formas de distribuição diferente dos produtos. A primeira seria em casa, diariamente. Todos os dias você prepara os seus produtos que vão ficar à pronta entrega e coloca à venda. Esses produtos que podem ser comercializados diariamente, geralmente são os bolos caseiros, bolo vulcão, bolo piscina, docinhos em tamanho grande, salgados, sacolé, geladinho, din-din, não sei como você chama na sua região, bolo no pote, fatia de bolo, dentre outros. Então, você vende alguma coisa em casa todos os dias já? Alguém aqui vende alguma coisa à pronta entrega? Vê se eu esqueci de alguma coisa, pode até comentar se eu esqueci de alguma coisa que também as pessoas trabalhem com pronta entrega. E para vender em casa todos os dias, é preciso de organização e planejamento do momento da produção e do momento no qual você vai atender os clientes. Porque se você quiser também trabalhar com entregas, tem que ter alguém para fazer essas entregas ou um serviço de delivery por aplicativo. Ele pode até acelerar as suas vendas. E esse planejamento, ele consiste em quê? Você vai saber a sua capacidade de produção e o quanto de material está saindo, para não sobrecarregar você e não sobrar produto demais também. Então precisa ter esse equilíbrio. O segundo modo de distribuição... Olá, Lidiane, tudo bom? O segundo meio de distribuição é em casa por encomenda, onde você só vai fazer se você tiver encomenda agendada. Aí você trabalha o marketing para ter as encomendas nos dias estipulados para você trabalhar. Porque a gente é filha de Deus, tá? A gente merece folga também. Então você não vai trabalhar todos os dias. Separa um dia aí para você, para sua família, para relaxar a cabeça. A gente otimiza as redes sociais
com o horário de atendimento, porque tem cliente que manda mensagem meia-noite, tá? E você não é obrigado a responder esse horário. Então, estipula um horário de atendimento, estipule o horário para as entregas ou para retirada. Você que trabalha por encomenda, não pergunta para o cliente qual é o horário que ele pode vir buscar. Você é que vai estipular alguns horários dentro da sua disponibilidade e vai oferecer esses horários no qual você tem a disponibilidade ou da entrega ou da retirada. Oferece esses horários para o cliente e ele vai se adequar. Já aconteceu de eu não estipular esse horário para o cliente e o cliente me fazer ficar em casa esperando. Ele falou que ele ia à tardinha, acabou que ele foi à noite, porque não tinha horário certinho ali definido. O que é a tardinha, né? Não tinha horário definido. Nisso eu tinha um compromisso marcado para a parte da noite. Eu não podia deixar o cliente na mão, até porque ele também já tinha pago o sinal, eu precisava do restante. E tem a questão da lealdade, da honestidade. Então essa é uma estratégia que você pode ter em mente, que é colocar um horário por turno disponível para o cliente. Por exemplo, você vai oferecer no mínimo 3 horários para ele. Um na parte da manhã, um na parte da tarde e um na parte da noite, se você trabalhar à noite também, tá? É dentro da sua disponibilidade. Eu geralmente botava 9 da manhã, 3 da tarde ou 6 da noite, né? Porque tem horários, tinha dias que eu não trabalhava na parte da noite, então eu dava o período máximo para ele me ou retirar ou fazer a entrega até as 4 da tarde. Porque depois disso eu tinha minhas coisas para fazer também, tinha algum compromisso, então eu não deixava com que o cliente ele atrapalhasse a minha vida. O objetivo aqui é você ter o seu trabalho, desde que o seu trabalho não atrapalhe a sua vida, mesmo que você trabalhe dentro de casa. O cliente ele vai escolher o melhor horário para ele, vai se programar e você vai poder não deixar sua vida de lado. Mesmo que a gente trabalhe em casa, a gente não trabalha 24 horas, tá? Nós temos outras funções. A gente às vezes tem que fazer o cabelo, por exemplo, botar o filho para estudar, fazer a janta, dar a faxina. E se a gente se organiza, a gente consegue fazer tudinho, tá? O Cione colocou, acontece muito isso mesmo, exatamente, em todas as áreas, né? O terceiro meio de distribuição seria na rua, pelos comércios. Quem não gostaria, gente, de comer um docinho após o almoço, ou então um lanchinho da tarde? E os comércios, eles estão lotados de trabalhadores que tiram aquela hora de almoço, precisam de um doce como sobremesa, ou então eles querem fazer um lanche. E é um excelente local de distribuição para aumentar as vendas. Então, se na tua cidade tem bastante comércio, usa isso a teu favor. Se você dispõe de tempo, pode começar a fazer a distribuição dos seus doces nessa forma. Quarto meio de distribuição é nas conduções, tá? Eu mesma comecei vendendo trufa no trem. Tem gente que não sabe, mas é verdade. Eu vendia trufa no trem. Era um dinheiro que vinha todo dia. E com o dinheiro dessas trufas, eu consegui pagar todos os boletos daquele mês. Ainda dei uma saída para um rodízio com meu boy, tá? Que ia comigo fazer as vendas, que eu não ia sozinha. Então, se na sua cidade não puder fazer essas vendas dentro da condução, pode vender em ponto de ônibus, calçadas, estações de trem, metrô, barca, porque são locais, são locais onde passam muitas pessoas, milhares de pessoas, o tempo todo, cada um com a sua necessidade. O próximo meio de distribuição é tendo um ponto comercial próprio. Se você pensa em ter uma doceria, ter o seu ateliê, a sua confeitaria, é um excelente investimento, sim, para aumentar as vendas, porque as pessoas amam frequentar esse tipo de lugar, sem contar que é bom ter o seu próprio cantinho, e esse cantinho você pode colocar também um serviço de entregas por aplicativo para aumentar ainda mais as vendas. E não esquece de colocar a sua lojinha no Google Meu Negócio, tá? Esse Google Meu Negócio, ele é gratuito. Pesquisa lá no Google Meu Negócio e cadastra a sua lojinha lá, tá? A sua lojinha física, se você tiver, até se ela for online, desde que você tenha um espaço para receber a pessoa. Se você não tiver espaço para receber, não quiser,
não precisa colocar. Mas é muito melhor para você ser achado no caso de você ter um ponto comercial próprio. O sexto meio de distribuição é um ponto comercial de terceiros. Tudo bem. Depois você dá uma olhadinha no replay, Azulei. Como que é o nome aqui? Ih, gente, não tô conseguindo. Alzelita, desculpe. Tudo bem, vou deixar o replay às 5 horas da tarde. Assim que acabar, ela vai ficar gravada no IGTV. O sexto meio de distribuição é um ponto comercial de terceiros, que seria aquela farmácia que tem lá no seu bairro, aquele restaurante que tem perto da sua casa, ou não, né? Se você quiser, se você puder, você pode espalhar os seus produtos em vários pontos comerciais. Você pode oferecer para o dono determinada quantidade de produtos e ele vai vender todos os dias ali e você passa com um preço de atacado. O dono ele não precisou botar a mão na massa, não precisou estar na parte da produção e ele vai lucrar. Então vai ser bom para ambas as partes, tanto para você quanto para o dono do negócio. E um outro meio de distribuição é através de revendedores. Se você contratar revendedores colocando um preço de atacado, caso você precise, você pode apenas se concentrar na produção. E se você não quiser se aventurar nas vendas, você passa para um revendedor. Ou se você quiser, pode vender você e vender também os revendedores. Tudo é válido. Não, Lidiane, para colocar no Google Meu Negócio, não precisa ter CNPJ. Não precisa ter CNPJ, não. Se você tiver só o seu espacinho, já pode colocar, tá? Que aí as pessoas, elas pesquisando pelos seus produtos no Google, a sua lojinha pode aparecer. Isso é muito bom para negócio local. Por isso que eu oriento. Se você tiver o seu espacinho, cadastra no Google Meu Negócio, é de graça, não precisa ter CNPJ para incluir, tá bom? CNPJ deixa mais para frente, quando o seu negócio crescer, e vai crescer, tá bom? Aí você pode colocar. Agora que a gente já sabe tudo sobre o produto, já precificou, já sabe formas de distribuição, chegou agora do terceiro passo, que é a conquista dos primeiros clientes. Essa é a parte principal, né, gente? Que deveria ser a conquista do cliente. Que não adianta a gente conhecer tudo sobre o produto, saber onde vender, se a gente não souber como vender, tá? Então eu vou dar aqui alguns passos também para a gente poder conquistar os novos clientes. Primeiro, a gente precisa ter uma rede social apresentável. As redes sociais, elas são como se fossem a nossa loja, tá? Só que a loja, ela não tem só vitrine. Então, você não precisa colocar na sua rede social somente as imagens do seu produto. Você pode também colocar alguns posts que vão ajudar os seus possíveis clientes. Oi, gente. Estão entrando aqui mais gente. Você pode colocar alguns posts que vão ajudar os seus possíveis clientes. São 4 tipos de posts que você pode colocar e deve colocar nas suas redes sociais. São eles os posts informativos, são os posts interativos, os posts educativos e os posts inspiracionais, tá? 4 tipos de posts diferentes. Eu vou explicar cada um deles aqui só para você ter mais ou menos uma noção que não precisa ter só produto. Que tem gente que está começando agora, eu não tenho produto, o que eu vou ficar postando para postar todos os dias? Então, 4 tipos diferentes de posts para você poder variar além dos produtos. Nos posts informativos, você vai colocar as promoções, os cardápios especiais, as fotos, sim, dos produtos com descrição, foto do produto inteiro, foto do produto partido, esses videozinhos também, as formas de pagamento, horário de atendimento, aviso, tudo isso é em post informativo. Os posts interativos, você pode postar alguns memes, desde que eles sejam compatíveis com o seu negócio, tá? Hoje mesmo eu já publiquei um pela manhã, que eu coloquei o Michael Kyle lá, falando aquele... não é? Muita gente acaba se reconhecendo naquilo que eu coloquei. Eu coloquei um texto dentro da área da confeitaria, acontece com muitas pessoas, e usei um meme. Por quê?
Porque o meme, ele dá mais engajamento. Ou seja, os seus seguidores lá na sua rede social, eles vão comentar, vão compartilhar, vai curtir. E isso faz com que o seu alcance seja maior. Sendo assim, as pessoas elas vão conhecer o seu trabalho através de um post compartilhado por um seguidor seu. Aí as pessoas elas vão ver o seu perfil, porque elas vão ter a curiosidade de saber de onde é que veio aquele post engraçado, aquele post legal. E se elas gostarem do que elas estão vendo, elas vão acabar te seguindo e também se tornando possíveis clientes. O ser humano ele é muito visual, ele olhou, ele gostou, ele comprou, tá? Então é por isso que é bom você ter post interativo também lá no seu perfil, não só fotos de produto. Temos também os posts educativos. Nos posts educativos, você vai mostrar como encomendar, como que ele vai fazer os pedidos. Se você trabalha com docinho, por exemplo, você vai falar quantos doces encomendar para determinada festa, para festa infantil, por exemplo. Ou então o tamanho do bolo para uma festa com 20 pessoas. E assim por diante. E nos posts inspiracionais, os clientes eles vão se sentir bem através de frases motivacionais, inspiradoras, desejando boas semanas, boas festas, feliz dia dos namorados, feliz dia das mães, feliz dia dos pais. Então, não precisa ter só produto nas redes sociais, tá? O próximo passo seria fazer... sim. Pesquisas pela localidade onde você atende. Se você atende, você vai... Nova Iguaçu, Capibaribe, eu não sei de onde você que está aqui. Coloca aí onde é que você é, de onde você é. Você vai lá na hashtag da tua cidade. Aqui, por exemplo, eu sou de Mesquita. Então, eu vou acessar a hashtag de Mesquita ou de algum bairro, porque às vezes a cidade é muito grande, o Rio de Janeiro, São Paulo é muito grande. Então, você pode restringir aos bairros onde você atende. Você vai entrar nessas hashtags dos locais, entra no perfil de algumas pessoas que têm perfil aberto, que podem ser possíveis clientes. Você vai curtir algumas fotos, umas 3, 4 fotos, e faz um comentário positivo, com elogio sincero mesmo. Lê a legenda, vê do que se trata e comenta. Se você comentou e deu uns 5 curtidas mais ou menos ali, aquela pessoa vai ficar curiosa para saber quem é que tá comentando, tá curtindo aqui. Então, ela vai lá no seu perfil. E se você fez aquele passo anterior de fazer aqueles posts bem legais na sua rede social, eles vão começar a te acompanhar e eles podem se tornar clientes. Acontecia comigo direto, tá? Quando as pessoas elas precisavam de bolo, elas lembravam logo de mim. E foi assim que eu conquistei vários clientes que eu nem conhecia, eu nem sabia de onde vinham. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Piracanjuba, Goiás. Nossa, gente do Brasil todo, olha só que delícia! Sejam bem-vindas, meninas. Ter formas de contato acessíveis também, tá? Para o seu cliente ele conseguir se comunicar de maneira simples, maneira direta. Se possível, coloque o link direto para o seu WhatsApp lá no seu perfil, para o cliente ele não ter dificuldade nenhuma de ter contato. Porque se o cliente tiver alguma dificuldade de fazer contato, ele pode acabar desistindo de fazer a encomenda com você. Uberlândia, Minas Gerais, olha que legal! Mais uma forma de conquistar os primeiros clientes é ter promoções exclusivas para clientes novos. Como, por exemplo, um desconto na primeira compra, ou então um brinde na primeira compra. Esse brinde ele pode ser alguma coisa que você venda, ou ele pode ser alguma coisa personalizada que ele não encontraria em outro lugar, só com você. Ele comprou um bolo, comprou um doce pela primeira vez, ele ganhou um cento de brigadeiros, por exemplo, uma caneca, uma caneta, uma latinha, uma caixinha, algo que o seu cliente ele gostaria de ganhar, tá bom? Mais uma forma de conquistar o cliente seria através de programas de fidelidade. Cartão de crédito tem muito disso e a gente pode fazer também. Por exemplo, a cada real gasto, você precisa ter um controle.
Cada real gasto pode equivaler a determinada quantidade de pontos. E o cliente ele vai trocando por prêmios. Esses prêmios, eles podem ser, por exemplo, 3 entregas gratuitas, ou algum produto que já tem no seu cardápio, ou qualquer outra coisa que o cliente se interesse. Mais uma forma aqui também, que muita gente não gosta, mas é necessário, é bom fazer, não é obrigatório. Tudo que eu estou falando aqui, dessas formas de conquistar os primeiros clientes, são opções, são opcionais. Você vai seguir se você quiser, se você se sentir à vontade, mas são ótimas sugestões. E são coisas que eu já fiz. De início, dê o seu produto de presente para o máximo de pessoas que você puder. Se você vende brigadeiro, dá de presente uma caixinha presenteável, bonitinha, com alguns brigadeiros. Se você vende o bolo, dá um bolinho decorado. Gente, todo mundo ama ganhar presente. Isso ativa a reciprocidade. Quando a pessoa ela tiver que encomendar, ela pode lembrar de você. Ou então, se ela tiver dividido o presente dela. Por exemplo, você deu 5 brigadeiros, ela não mora sozinha em casa, teve que dividir com alguém, ou algum amigo foi visitar, ou então viu comendo. Então esse alguém também vai lembrar de você na hora de encomendar. E essa é uma estratégia mais a longo prazo, tá? Se for um bolo, por exemplo, ninguém come um bolo sozinho, vai dividir com outras pessoas que vão sentir o sabor, vão ver aquilo ali e provavelmente vão querer se você fez um bom trabalho. Então, acaba vendendo mais por conta daquilo ali. E é dano que se recebe. Não fique chateado se essa pessoa ela não encomendar com você depois, não. Você já vai ter foto do seu trabalho para postar também nas redes sociais e atrair outros clientes. Isso foi só um exemplo, uma forma, tá? O próximo passo para vender mais é fazer um planejamento de cardápio. Nós temos 12 meses no ano. Cada mês, você pode oferecer um cardápio exclusivo, de acordo com a data comemorativa. Por exemplo, em janeiro, você pode fazer um cardápio exclusivo para o Ano Novo. Em fevereiro, para o Carnaval. Em março, para o Dia da Mulher. Em abril, para a Páscoa. E assim por diante. Em cada mês, você pode trazer uma opção diferente ou uma combinação diferente dos seus produtos. Por exemplo, você vende bolo, vende algum doce que seja recheado. Eu já apresentei para vocês a apostila que eu tenho, que também é gratuita, de 30 recheios. Ela tem 30 receitas de recheio. Se cada mês você fizer um recheio diferente daquela apostila, você já tem exclusividade ali. O cliente, ele todo mês, ele gosta de exclusividade, gosta de novidade. Na verdade, com 30 recheios, você tem para 2 anos e ainda sobra. Porque, né, cada ano, 12 meses, seriam 12 recheios diferentes. E você não precisa apresentar todos de uma vez. Vai soltando um de cada vez, que o cliente ele vai querer sempre saber. Ele vai ficar naquela expectativa do que tem de novidade para o mês seguinte, tá? Isso faz o cliente ele querer. Tá lá no link da minha bio, tá, Lidiane? Essa apostila tá no link da minha bio. São 30 receitas de recheio que você pode fazer para os seus doces. Karina, tá no link da minha bio. Depois que acabar a live, dá uma passadinha lá. Gente, o 5º passo é o passo inclusive, que é o mais esperado, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre esse 5º passo e eu preciso que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque ele vai ter uma tarefinha para vocês. É tudo para ajudar. Não tem nada obrigatório aqui. Nada obrigatório. Vocês não estão na escola. Vocês estão aqui porque vocês querem aprender mais e é bom para o crescimento. Se tá aqui até agora, aqui, ó, já tem 40 minutos praticamente que a gente está aqui no ar e você tá aqui até agora. Então, vai ser bom. Segura aí. Análise de concorrência, gente. Análise da concorrência. Muita gente vem me procurar falando, reclamando da concorrência. Ah, na minha cidade a concorrência é desleal. Ah, na minha cidade a concorrência é assim, assado. Muitas pessoas reclamam da concorrência. Vambora acabar com essa bagaça agora. Para vender mais, realmente é necessário fazer uma análise da concorrência para ver o que ela não oferece, que você pode oferecer. Aí sim, você
vai ter o seu diferencial. Agora você precisa saber, para analisar, quem é o seu concorrente, né? Quem é seu concorrente de verdade, quem não é o seu concorrente de verdade. O seu concorrente é aquele que vende a mesma coisa que você, vende para a mesma pessoa que você e vende do mesmo jeito que você. Existem alguns níveis de concorrência. Vai sim, Karina, vai ficar salvo aqui no IGTV. Olá, chegando mais gente. Eu vou falar sobre 3 níveis de concorrência e a gente vai comentar a respeito deles. Eu vou mostrar qual é o tipo de concorrência que a gente tem. São 3, tá até aqui na tela já. Concorrência direta, concorrência indireta e concorrência fantasma. Eu vou falar sobre cada um deles bem rapidinho, tá? Porque a live já tá quase acabando. Concorrência direta é aquele que oferece os mesmos serviços e os mesmos produtos. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Uma padaria, por exemplo. A padaria vende pão, vende bolo, vende frios, vende leite. Quem é o concorrente direto da padaria? São as outras padarias. Olá! As outras padarias são concorrentes diretos, tá? Padaria é concorrente de padaria. Quem são os concorrentes indiretos? São aqueles que vendem os mesmos produtos e serviços, só que ele tem um outro foco. No exemplo da padaria, os concorrentes indiretos são quem? São os supermercados, por exemplo, aqueles mercadinhos de bairro, porque eles têm aqueles mesmos produtos e serviços, só que o foco ele é diferente. Eles têm, inclusive, padaria dentro do mercado. Olá! E também os concorrentes fantasmas. Quem são os concorrentes fantasmas? Eles vendem produtos e serviços diferentes, só que resolvem os mesmos problemas dos seus clientes. Eu vou continuando com o exemplo da padaria. Quem seriam os concorrentes fantasmas da padaria, que vende produto diferente e resolve o mesmo problema? Pizzaria, hamburgueria, confeitaria. Por essa ninguém esperava, né? Por exemplo, quando eu compro pão, o que eu quero resolver? Eu tô com fome, eu vou comer pão, vou passar na padaria. Só que eu posso matar a fome de outra forma. Se eu comprar uma pizza, eu não vou na padaria comprar o pão. Então, eu resolvi o meu problema sem precisar ir lá na padaria. Então, a pizzaria, a hamburgueria, ela é sim concorrente fantasma, porque são produtos totalmente diferentes, mas que resolvem os mesmos problemas. Ficou ok até aqui? Pensa agora, aí onde você tá. 2 concorrentes diretos que você tenha, começa aí a botar na cabeça. 2 concorrentes indiretos e mais 2 concorrentes fantasmas. Onde você mora, na sua localidade. Pensa aí, vou dar um minutinho aí para você pensar. Porque a gente vai usar para fazer análise desses concorrentes. Para analisar os concorrentes, a gente precisa saber quem são os concorrentes. Então, só lembrando, direto vende os mesmos produtos e serviços. Indireto vende produtos e serviços iguais com outro foco, que pode vender até outros a mais. E o fantasma vende produtos diferentes, produtos diferentes, mas que resolvem os mesmos problemas. Falei bastante, né? Pensou na concorrência? Agora nós vamos analisar. Anota, gente. Depois, quando acabar a live, eu vou liberar a apostila com esse conteúdo para você poder fazer esse exercício, tá? Para melhorar aí suas vendas. Vamos agora fazer a análise dos pontos fortes da concorrência. Agora que você já sabe quem são seus concorrentes, diretos, indiretos e fantasmas, vamos analisar 6 pontos importantíssimos, tá? Da concorrência. E esses pontos fortes, eles não têm nada a ver com faturamento, pasmem. Não tem nada a ver com quanto eles ganham. Porque não é porque alguém ganha 1 milhão de faturamento que ele vai ter isso no bolso. Porque ele pode faturar 1 milhão, mas ele, para chegar a esse faturamento, teve que desembolsar 999 mil. Ou seja, ele só levou 1.000. E se você gasta 500 e ganha 2.000,
Você está ganhando mais do que aquele que ganhou só 1.000, tendo faturado 1 milhão, tá? Então o faturamento ele não entra na análise de concorrência. Não precisa ficar preocupado. Ah, mas a padaria, a confeitaria, a fulaninha que vende a mesma coisa que eu, ela ganha muito mais que eu. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Ela pode estar gastando muito mais do que você e você faturando mais. Então a gente não vai analisar a questão financeira, a questão monetária. Tem outros 6 pontos que são muito mais importantes, que fazem você vender muito mais, tá? O primeiro ponto importante é ver se a sua concorrência, aqueles 6 que a gente listou, eles entendem as dores do seu cliente. Tem gente que não é bom nisso, mas já tem gente que é muito bom. Ele sabe o que o seu cliente precisa. O ponto forte número 2, ele educa o cliente. Eu já falei isso lá no começo, quando eu estava falando das redes sociais, no comecinho dessa live, a respeito dos posts educativos. Depois você dá uma passadinha no replay, ou então pega a apostila no final da live, tá? É gratuita. Então, o segundo ponto seria se ele educa o cliente. O cliente, ele toma as decisões melhores por causa disso. O cliente, ele fica mais inteligente por causa do seu concorrente. Ele entende como funciona o negócio do seu concorrente. Nessa live você já aprendeu como educar o cliente, como fazer ele ficar mais inteligente, como você faz ele entender o seu negócio. Então isso pode ser um ponto forte para você, mas é para o seu concorrente também? Dá uma analisada nisso. Ponto 3, seu concorrente, aqueles 6 que a gente listou. Eles oferecem uma boa experiência, uma experiência superior ao mercado? Porque às vezes o concorrente, ele entende as dores do cliente, tá? Ele educa o cliente, só que a experiência do cliente não é muito boa. Ou ele atrasa, ou ele demora, é mal educado, presta um mau atendimento, então acaba não adiantando nada, vira um ponto fraco do concorrente. O quarto ponto forte é o grau de diferenciação. Qual é o grau de diferenciação? Ele faz coisas que ninguém fez antes de todo mundo. Ele traz sempre alguma novidade. Você se sente sempre atrás do concorrente porque ele sempre lançou alguma coisa nova. Eu já mostrei como você pode fazer isso também lá atrás, aqui ó, no passo número 4. Lembra que eu falei do planejamento do cardápio? Então, já ensinei até a fazer antes de você analisar o concorrente. Você já vai saber fazer. Se ele não faz, já é um ponto para você a mais. Número 5, ponto 5, a embalagem. A embalagem do seu concorrente está agregando algum valor? Se é uma confeitaria, uma doceria, eles têm um uniforme. Ou então se é a embalagem física mesmo, são aquelas caixas vagabundinhas, aquelas frágeis, ou são aquelas mais luxuosas, com cara de presente. E o ponto forte número 6 é se ele entrega aquilo que ele está prometendo. Ele é bom no que ele faz? Então chegou a hora agora de fazer aquele exercício. O primeiro que você vai fazer é listar os 6 concorrentes. 2 concorrentes diretos, 2 concorrentes indiretos e 2 concorrentes fantasma que você tenha, que você já analisou quais são. Tem esse exercício lá na apostila, hein, gente? Só no final da live que eu vou falar como é que você faz para pegar. Segunda tarefa. Depois que você listou, tá? Depois que você listou os seus 6 concorrentes, você vai dar nota de 0 a 10 para os 6 pontos fortes que eu acabei de falar com vocês, tá? Quais foram os pontos fortes que eu acabei de falar? O quão bom ele é para entender as dores, o quanto ele educa o cliente, se ele oferece uma experiência superior, qual é o grau de diferenciação, se a embalagem está agregando valor e a entrega de resultados. Você vai dar uma nota para cada concorrente listado em cada uma dessas categorias, igual escola de samba, né? Uma nota para cada categoria, por cada concorrente. Na escola de samba, como é que é? Eu não sou muito inteirada nisso, não, mas eu sei que tem isso em escola de samba. Escolhe uma e começa a dar nota por categoria. Beija-flor, comissão de frente, uma nota. Beija-flor que é a mesma, só que outra coisa. Bateria é outra nota. Então, a mesma coisa você vai fazer com os 6, tá? Vai fazer uma tabelinha para ficar mais organizado.
Agora, terceiro, você vai somar a pontuação de todos eles em cada categoria. Como é que você vai fazer isso? Vai pegar lá, concorrente número 1, todas as categorias, na categoria tal ele tirou 10, na categoria tal ele tirou 7, na outra de cada um deles. É um exercício extenso, mas que vale a pena, tá? A nota de cada um vai ser de 0 a 60, porque são 6 categorias. Agora, depois que você somou, você vai analisar a classificação para saber onde é que pode melhorar. Você vai ver quais itens receberam a nota 7 ou mais daqueles 6, tá? Daqueles 6 itens, quais receberam nota 7. E ali é que você vai saber onde os seus concorrentes estão acertando, para você poder mapear, tá? Se alguém... Obrigada. Se alguém tirou uma nota 10 em algum item que você considera muito importante para você, então você vai gastar mais tempo analisando como é que ele faz tão bem aquele item que ele tirou 10 naquele item, tá? Mas não é para você copiar, é só para você saber por qual motivo você não tá indo tão bem quanto ele. Então você vai gastar um tempinho a mais depois que você fizer essa soma. Tem um mosquitinho aqui. Quando você fizer essa soma, você vai ver, alguém tirou 10 da categoria X, essa categoria é muito importante. Olha, ele tá agregando valor e essa é mais importante para mim. Por que eu não tô agregando? O que ele tá fazendo que eu não tô fazendo, que eu poderia fazer melhor? Você vai mapear, tá? E não precisa copiar. Você vai superar, você vai fazer melhor do que a concorrência para vender mais. E você vai dar agora a nota para você, para o seu negócio. Vai fazer a comparação com as notas da concorrência. Você vai depois dar nota para você em cada uma daquelas categorias que você já botou o seu cliente, sua concorrente. Você vai fazer a mesma coisa com você. Ah, Isadora, mas eu não sei. Minha luz está caindo aqui, gente. Iluminação, peraí. Senão vai ficar tudo escuro aqui. Só um instante. Pronto. Desculpa, gente. Como é que a gente faz isso na próxima live? Que essa live aqui tá acabando. Em 10 minutos eu não vou conseguir, infelizmente, falar tudo que a gente precisa. Então, na próxima live, eu vou falar sobre algumas estratégias para conquistar os clientes independente da concorrência ou se baseando na concorrência. Mas aí você faz aquela tarefa, tá? Faz a tarefa que eu já passei agora para vocês, para conquistar os clientes. Ih, gente, calma aí. Faz a tarefa para você, se você quiser ir mais além, tá? Quem é que vai estar aqui na próxima live? A semana que vem, a próxima live, eu tô fazendo live sempre quarta e sexta, tá? Fiz a primeira quarta, hoje é a segunda, quarta-feira que vem é a próxima. Não tem segunda não, são só 2 vezes na semana. Alguém aqui esteve na primeira live? Na primeira live eu falei sobre os primeiros passos para iniciar na confeitaria. Então algumas pessoas saíram do fantástico mundo de Bob direto para ser confeiteira super poderosa. Já tem alguma pessoa que veio na live, já tá fazendo alguma coisa que eu fiz, que eu falei? Tem a apostila daquela primeira live lá no grupo, eu já deixei. Quem não entrou, o link tá na bio. Ah, tá, eu pensei que tava falando comigo. Agora eu consigo ler os comentários, agora eu consigo ler. Quem esteve na última live... Ah, a sua primeira live é hoje, Karina? Hoje é a segunda que eu tô fazendo. A primeira, ela tá no YouTube, tá no IGTV, deixei no Facebook também. E quem entra no grupo, eu dou a apostila lá também. Quem fez o print nos stories, então hoje também tem a apostila. Olha só, a mãe tá no print, vou dar até um sorriso. Porque é assim que a gente ganha a apostila, tá? Hoje também tem a apostila nova. Se você não conseguiu assimilar esse conteúdo, eu sei que foi bastante coisa, porque é muita informação. Ou então, se você veio aqui na live, tá sem papel, sem caneta para anotar, você vai receber essa apostila, não paga nada, tá? É de graça, tá? Na verdade, o preço dela é um print, tá?
Então, é a apostila a preço de print. Você faz um print aqui dessa live agora e me marca depois que acabar a live lá nos seus stories. Os seus clientes que estão lá no seu perfil, eles vão ver que você está se atualizando. Então, isso é muito bom, que eles vão ver que você está sempre, né, se renovando, para trazer novidades até para eles mesmos. E se preferir, não quero postar no meu perfil profissional, quero postar só no meu perfil pessoal, não tem problema. Outras pessoas também podem ver. Falando em perfil pessoal e perfil profissional, alguém usa dois diferentes ou todo mundo aqui usa o mesmo perfil para a mesma coisa? Né? No caso, são perfis separados ou é o mesmo perfil? Porque eu tinha um perfil separado só para vender bolo e esse aqui é para ensinar como vender o bolo. Eu vou falar sobre isso também, essa questão de ter mais de um perfil ou não, mais pra frente nas próximas lives, não é na de hoje, que não vai dar tempo. Então, por enquanto, se você quiser receber essas apostilas a preço de um print, printa aí agora, tá? Eu vou colocar a apostila lá no nosso grupo VIP. Usa 2, a Lidiane usa 2. Isso aí. Então, se você tá perdida ainda, nem sabe do que é que eu tô falando, eu criei um grupo VIP para passar alguns conteúdos. E eu deixei o link desse grupo lá na bio. Nós já somos mais de 50 confeiteiras super poderosas lá. Tá faltando você, gente. Tem confeiteira super poderosa aqui? Isso, essa é a segunda. Eu vou deixar essa live salva no IGTV. Ela vai aparecer no feed. Assim que essa live acabar, eu vou pedir mais uma gentileza para você, sem querer ser pidona, por favor, tá? Para você comentar o que você aprendeu na live de hoje. Por que, Isadora? Para você poder ajudar outras pessoas também. Quanto mais comentários tiver, o Instagram, a plataforma Instagram, vai entender que esse conteúdo é importante e vai mostrar para mais gente. Então, quando você faz um comentário, é como se você estivesse compartilhando aquele post para pessoas que você nem conhece, que nem estão lá no seu perfil. E essa sensação ela é muito boa, porque você nem conhece a pessoa e já está ajudando, tá? Sabe quando a gente doa sangue, que a gente não sabe para quem tá indo, mas a gente sabe que tá ajudando alguém? É aquele sentimento bom? Então, sempre que você vira um post e você vê que ele é um post importante, sentir que ele é importante que outras pessoas tenham acesso, então você pega esse post, curte, comenta, compartilha, salva. Quando você compartilha, você dá a chance das pessoas que estão na sua rede social a terem acesso a esse conteúdo. E quando você curte, comenta, compartilha, salva, você está ajudando a própria plataforma do Instagram a entender que esse é um conteúdo relevante. Então, ajudando a plataforma, você está ajudando a pessoa. Ele vai mostrar, vai aumentar o alcance para pessoas que você nem conhece e elas vão ter acesso a esse conteúdo também. Eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Tem quase 1 hora de live já. Já são, faltam 3 para as 5. Eu comecei, eu acho que era 5, 4 e pouca, né? Que a primeira que eu tentei deu ruim aqui, não sei por que deu problema. Então, eu só quero agradecer, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Obrigada, Elaine. Um grande beijo pra vocês. Não esquece de pegar a apostila, só fazer um print, ó. Dei até um sorriso. Da live, posta lá nos seus stories me marcando, @Isadora Soares na cozinha. E clica no link da bio. Clicou no link da bio, tem lá o grupo, tá? O grupo VIP das confeiteiras superpoderosas. Acabou, Lidiane. Passa rápido mesmo, né? Porque é bastante conteúdo, então passa bastante rápido mesmo. Então, clicou no link da bio para poder entrar no grupo que eu vou disponibilizar a apostila lá. Nada, eu que agradeço por vocês estarem aqui até agora. Eu que agradeço. E não esquece de comentar agora, tá bom? Lá no finalzinho da live. Entrou no grupo, a gente já vai disponibilizar a apostila. Quem não pegou a apostila da primeira live, que eu vou fazer como se fosse uma série de apostilas, tá? Elas têm um modelo, design até parecido, mas o conteúdo é diferente. Que primeira são primeiros passos e essa segunda é como vender mais. A próxima é já focada em conquistar os clientes, tá bom? Muito obrigada e um beijo pra vocês. Tchau, tchau!